Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O aumento de internações de pacientes com Covid também vem atingindo crianças, hein? Alguns hospitais públicos de São Paulo registraram um aumento superior a 75% nas internações pediátricas por causa da doença. Isso na comparação das últimas 2 semanas. Do início da pandemia até o dia 8 de março, exatamente 779 crianças perderam a vida por complicações provocadas pela Covid-19. Nesse mesmo período, foram realizadas 11.629 internações. Uma em cada 4 crianças precisou ser internada em um leito de UTI. Se esse período de 1 ano de pandemia reforçou algumas de nossas certezas, como a importância, do uso da máscara, algumas outras incertezas começaram a ficar mais intensas aí no meio desse caminho todo, ou começaram a pipocar mais. Aquelas que envolvem, por exemplo, os grupos de risco da Covid-19 é uma, das principais, ou uma das que nós estamos mais conversando nesse momento. Lá atrás, nós tínhamos como quase certo que quem manifestava sintomas graves da doença eram os idosos ou pessoas com comorbidades, como os obesos. Bebês, crianças e jovens definitivamente não estavam aí nessa lista de maior preocupação. Mas isso começou a mudar, pelo menos aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, desde o começo desse ano, mais de 600 bebezinhos já foram hospitalizados com sintomas graves da Covid-19. Entre as crianças de 1 a 5 anos, o número já está na casa dos 590. Infelizmente, muitas dessas crianças não resistiram. Desde o começo da pandemia, o Brasil já registrou 420 mortes de menores de 1 ano por causa da Covid. Essa taxa, gente, é uma das maiores do mundo, maior até do que a dos Estados Unidos, onde a Covid mais matou até agora. Para entender exatamente o que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos jovens, alguns pesquisadores da Universidade de São Paulo se debruçaram sobre mais de 5.000 casos de Covid entre menores de 20 anos. A conclusão deles foi que não existe apenas uma, mas várias causas para esses números preocupantes. E entre essas muitas causas está também a desigualdade social. Nesse episódio, vamos entender melhor como é que foi feito esse estudo e quais respostas ele nos traz, ou quais alertas ele nos traz. Para isso, eu converso agora com o Alexandre Ferraro. Ele é um dos professores da Faculdade de Medicina da USP envolvidos na pesquisa. Professor Alexandre, muito bem-vindo ao Item Mais, prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Monalisa, boa tarde, ouvintes. Vamos lá, o momento é de muita perplexidade, Claro, tristeza também, mas estamos perplexos com essa constatação, O que existe, então, em comum entre os bebês, as crianças, os adolescentes, os jovens, que estão desenvolvendo, então, esses quadros mais graves da Covid? O que acontece aqui no Brasil que a gente não viu tão destacado em outros lugares do mundo até esse momento, professor? Olha, é super importante essa sua pergunta, e quando a gente, lá no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, se colocou diante dela, a gente se deu conta que precisava ter um olhar global para todo o país gigante que é esse Brasil, com as suas diferenças. E aí, num trabalho que foi encabeçado pelo Dr. Brian Souza e que eu estou orientando no doutorado, a gente notou que o risco de morte não tinha só a ver com a presença das comorbidades, que são outras doenças, como acontece tipicamente no adulto, mas a gente viu que tinham vários fatores não ligados à biologia. Então, por exemplo, crianças do Norte e Nordeste internadas por Covid apresentavam uma probabilidade de morrer muito maior. Crianças não brancas em qualquer lugar do país também, principalmente pardas e indígenas. E crianças em municípios mais pobres, independentemente da etnia e da região, também. Então, quer dizer, quando esses 3 fatores, para complicar, apareciam juntos,
multiplicava-se o risco ainda de morte. Por isso que a gente começou a falar não só de pandemia, mas de sindemia. O que é isso? Uma combinação explosiva entre doenças, né, o Covid, comorbidades e as situações ambientais, né? A gente sabe que comorbidade a gente associa mais com adulto, mas a gente precisa lembrar que nas últimas décadas a mortalidade infantil no nosso país caiu muito e aumentou o número de crianças com algum tipo de doença crônica. A gente nem precisa ir muito longe. 1/3 das nossas crianças estão acima do peso. Só isso já é um grande risco para o coronavírus. Professor, me ajuda aqui. Eu fui 22 anos repórter. Trabalhei, entrei em todo tipo de lugar no nosso Brasil, desde pessoas com subvida em trabalho escravo ali, praticamente, trabalhando por um prato de comida em carvoarias clandestinas no sul de Minas ou no norte da Bahia. Também as favelas em São Paulo, frequentei muito esses lugares, porque é ali onde a notícia está. E, claro, quando a gente vai para esses lugares, a gente vê os nossos gargalos, né? Nenhuma condição sanitária. Fraldas, quando eles têm, sendo jogadas naqueles córregos. Um déficit nutricional muito forte. Comer macarrão o dia inteiro deixa gordinho, mas não deixa saudável. E tudo isso, esse combo absolutamente cruel da realidade brasileira tem a ver com essa questão toda que o senhor apontou, crianças do norte e do nordeste, crianças pardas e crianças adolescentes mais pobres, de regiões mais pobres? Tem tudo a ver. E esse é o desafio do Brasil nessa pandemia mundial. Porque nós somos diferentes da maioria dos países onde os dados e as informações estão chegando. Como é possível, nas nossas comunidades, viver o distanciamento social? Como é possível afastar-se de um trabalho onde geralmente não é estável, não tem carteira assinada e a pessoa ganha para se alimentar no dia? E não só isso, é só a ponta do iceberg. Nós estamos diante de uma doença que, quando complica, em cerca de 20% dos casos, necessita uma atenção à saúde, necessita de um acesso à saúde de qualidade. Então, a gente está vendo que a questão étnica, a questão socioeconômica, a questão regional do país revela gigantescas desigualdades de acesso à atenção à saúde de qualidade. Ai, meu Deus, professor, é muito cruel, né? Porque, vamos ser muito sinceros, é quase uma limpeza étnica, porque essas pessoas, elas não serão acolhidas, abrigadas, de repente, não vai melhorar uma situação que, se a gente for lá pro histórico do nosso país, isso é centenário. Belle Époque escondeu os pobres ali no Rio de Janeiro, mandou todo mundo pro morro, aí surgiram as favelas. Se a gente for olhar para a história brasileira, o futuro desse momento é ainda mais preocupante. E isso deveria alertar, tocar um sinal de alerta para também a elite que governa o nosso país, porque, como eu disse para você, não só a questão étnica, mas a questão social. Mas uma criança que nasceu no Nordeste, mesmo de nível socioeconômico maior, tem uma probabilidade maior de morrer. Então, a divisão regional do país é gritante. Tudo isso deveria fazer que os nossos governantes, mas também a sociedade, uma mobilização da sociedade, para identificar que nós estamos num momento onde estamos pagando um altíssimo preço pelas desigualdades que vivemos e muitas vezes aceitamos. E quando a gente olha para essa questão regional, o agravante é o quê? Não é o ambiente, então, onde as crianças, os adolescentes e os jovens estão? Porque o senhor disse, mesmo populações ali não tão desabrigadas, a gente já sabe qual é a catapulta dessa desigualdade que parece impossível de combater de uma maneira eficiente e rápida? A gente tem algumas suposições. Como eu disse, a gente está diante de uma doença que, quando complica, ela necessita uma assistência de saúde de alta complexidade. É raro os casos de complicação, principalmente na infância. A gente precisa só localizar isso, tá? Para entender a dimensão do problema. Mas a gente não pode esquecer que a mortalidade de crianças menores de 1 ano no Brasil foi 10 vezes maior neste último ano do que nos Estados Unidos, que tem muito mais gente
diferente do que aqui. Então tem um problema no atendimento das nossas crianças. A hipótese que a gente faz é que isso tem a ver com questões estruturais, tá? Os nossos equipamentos de saúde, né? E com formação profissional. Se a gente está vendo agora o gargalo, que são as UTIs, as terapias intensivas no Brasil inteiro. Só que existe até uma certa quantidade de UTIs para adultos e profissionais preparados para isso. Não estou me referindo só ao médico, né? Estou falando toda a equipe de saúde. Agora, equipe de saúde e estrutura física preparada para a faixa pediátrica é muito, muito desigual a sua distribuição no nosso país. Eu quero conjecturar aqui um pouquinho com o senhor. Quando a gente está falando sobre todas essas diferenças e essas constatações, isso de alguma maneira tem a ver com esse movimento anti-vacina que ecoou muito no Brasil nos últimos anos e que afetou quem, infelizmente, acreditou nesse discurso negacionista, anti-ciência, a terra é plana e coisas do tipo? Tem a ver ou ainda é muito precoce essa minha conjectura? Eu acho que são dois momentos distintos. Quando eu me detive sobre esse tema, até 2015, mais ou menos, o que chamava a atenção é que o Brasil era padrão internacional, uma referência internacional para a vacinação. Então, nós tínhamos excelentes coberturas vacinais. Esse movimento anti-vacina começou mais na classe média das grandes cidades, aproximar-se de uma vida mais saudável, mais conectada com a natureza. E, portanto, não seria esse movimento anti-vacina inicial, não seria uma explicação para isso. No entanto, nos últimos anos, como você mesmo apontou, nasceu e foi fomentada uma dúvida, né, sobre a ciência e o que ela diz. A ciência é cheia de limitações, a gente sabe disso, porém, é o melhor método que dispomos para chegar a fazer afirmações. Está longe da perfeição, mas é o melhor que existe. E esse movimento mais recente, negacionista, que você diz, que eu imagino que seja dos últimos 2, 3 anos, não tem a ver com aquele anterior de 10, 8 anos atrás, ligados a um estilo de vida. Esse é mais recente e a gente não tem condições ainda de influenciar o quanto isso impactou os níveis sociais, as classes sociais mais empobrecidas nossas. Professor, o estudo aponta para que tipo de futuro que nós vamos ter em breve no nosso país, já que temos uma vacinação pífia, muito lenta, 4 ministros da saúde em um ano. Um ano de pandemia, um país trocar 4 vezes o comando da principal pasta de combate. Esse cenário todo, sui generis, particular, peculiar do Brasil, aponta para que cenário no futuro próximo? Muito difícil fazer qualquer especulação, mas praticamente todos nós estamos muito pessimistas, né? Precisaríamos de um comando integrado nacionalmente. A gente pensa que aparece uma cepa nova numa região do país, é necessário uma coordenação nacional para controlar de alguma maneira a difusão disso. Quando isso é legado totalmente a poderes regionais, a gente já começa meio derrotado, né? Porque já está tendo que combater um estrago já instalado regionalmente. Mas, se eu posso falar mais da faixa pediátrica, e tudo isso eu espero que deixe uma marca, primeiro, de grande valorização do Sistema Único de Saúde. Sem o SUS, se o SUS não existisse no nosso país, precisamos lembrar que 80% dos brasileiros têm único acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde, que é gratuito e universal. É o maior sistema de saúde do mundo, gratuito e universal. Sem o SUS, a situação ia ser ainda mais trágica. Então, um dos frutos que eu espero que nasça isso é um reconhecimento da sociedade, dos poderes públicos, da importância de se cuidar do Sistema Único de Saúde. O professor, eu estava encaminhando para o fim, mas veio uma lâmpadazinha na minha cabeça. Essas crianças, esses adolescentes que o senhor disse aí que se desenvolveram de uma maneira mais intensa a Covid, em muitos casos foram concluídos, infelizmente, ali com morte, das crianças do Norte, do Nordeste, crianças pardas e de regiões mais pobres, não tem a ver com a exposição delas nas escolas, com um contato maior com a tal carga viral que muitos especialistas dizem. Se sabe se o entorno, se mantê-las nas escolas, ali no ir e vir, essas questões foram ou são agravantes?
a gente tem poucas evidências científicas nesse campo ainda. Mesmo porque todas essas mortes que eu falei foi no ano passado, onde muitas crianças não tiveram acesso às escolas. Então, isso não deve ser a maior exposição, uma exposição de carga viral. É a mais a essas condições ambientais que essa criança vive. E agora, nessa tentativa que aconteceu no início do ano, de retomada, porque eu sou da opinião que a questão da educação é vital e, obviamente, não podemos imaginar que seja uma educação de qualidade oferecida online, onde as nossas crianças assistem no celular da mãe, com uma qualidade de conexão de internet muito ruim, mas o número de mortes em nível escolar, de profissionais e mesmo de crianças no Brasil não foi desprezível. Então, é realmente um beco sem saída, pelo menos a curto prazo, de compreender. O que nós precisamos fazer agora é fazer com que esse vírus diminua a sua circulação, depois conseguir focar nas especificidades das diferentes faixas etárias e grupos de riscos. Sem dúvida. Professor, eu adorei conversar, apesar da dificuldade do papo, né, pela tristeza da constatação, mas adorei entender porque o senhor é muito claro, você é muito claro e não ficou mediquês, ficou muito claro, a mensagem foi muito direta, ela é uma mensagem, claro, de pesar, de dor, de perda, mas ela é uma mensagem de bom senso também para a gente entender quão importante é a gente atentar para as questões sérias de desigualdade no nosso país e enfrentar, né, esse momento tão duro para a população brasileira. Muito obrigada, professor. Mona Lisa, obrigado a você e um abraço a você e aos seus ouvintes. Obrigada, até a próxima. Também participa desse episódio o Marcelo Otsuka, ele é vice-presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Marcelo, muito bem-vindo ao Item Mais. Um prazer estar com vocês de novo, Mona Lisa. O prazer é todo meu de conversar com você mais uma vez, mas é uma constatação tão dura, tão difícil de fazer, né? Tão cruel, mas temos que fazer até para a gente dar o alerta na proporção que ele precisa ter, né? Estamos falando sobre a gravidade de casos de Covid entre as crianças e com um alerta que vem de um jeito, olhando para o Brasil, absolutamente surreal também quando a gente olha para a pandemia no mundo. Marcelo, como é que está nos consultórios? Como é que está nos atendimentos, nos hospitais? A demanda realmente de crianças com situação grave da Covid aumentou? No começo, quando a gente teve aquele primeiro pico em 2020, realmente tivemos mais casos pediátricos do que agora. Mas este ano a gente começou sim a ter mais casos, aparentemente não tão graves quanto os outros, isso pelo menos em contato que a gente tem com diversos hospitais e os relatórios que nós temos das sociedades e inclusive da prefeitura e tudo mais. Então, aparentemente não tão graves quanto no ano passado. Mesmo as situações como síndrome inflamatória multissistêmica, que é um quadro muito grave no paciente pediátrico, a gente não tem visto tanto quanto a gente viu naquela primeira fase, principalmente até setembro, outubro, por aí no máximo. Em relação aos jovens, aquela idade que já não é tão pediátrico assim, né? Adolescente, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí já são jovens adultos. A gente vê pelos números relacionados a aumento de casos, infelizmente também de mortes, envolvendo essas faixas etárias que até então a gente falava num passado muito recente que não eram grupos que a gente deveria se preocupar, até porque o Brasil não faz testagem de adulto, muito menos dos jovens, né? Em relação à testagem é um sério problema, né? São Paulo deve testar aproximadamente 30 para cada 1.000 que a gente fala, né? O Rio de Janeiro em torno de 60, e os países que têm melhor controle fazem 1, 2, ou seja, casos positivos, né? Ou seja, eles testam muito mais do que a gente. Então, com certeza, considerando que os pacientes jovens, até 19 anos, costumam ter muito menos sintoma e continuam tendo muito menos sintoma do que os idosos, principalmente, significa que eu tenho muito subnotificação. Tem muitos casos que, com certeza, a gente não faz o diagnóstico. Mas é lógico, como a gente aumentou de uma forma geral o número de casos em todas as faixas etárias, a gente também tem visto mais jovens
jovens doentes, sim. E isso tem a ver com os fatos recentes, né? Fim de ano, carnaval, saídas, retomada da economia que precisava ser feita, mas havia o lado que dizia temos que salvar o CNPJ, o outro lado que dizia não é a hora de flexibilizar. Nós estamos pagando uma conta aí de uma situação, eu digo, muito particular do Brasil com as suas enormes diferenças. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Na verdade, o que a gente sabe é que as crianças, de uma forma geral, não são tão transmissoras. Tá? Transmitem, mas não de uma forma tão importante quanto o adulto, idosos e etc. Então, hoje, as crianças pegam dos adultos. Ou seja, quem está transmitindo para os jovens, basicamente, são os adultos. E os adultos que não estão se cuidando adequadamente. E isso acaba sendo uma bola de neve, né? O não cuidado, esses momentos de desrespeito às normas, aos cuidados essenciais, como distanciamento, uso de máscara e etc., tem feito com que a gente tenha muito mais jovens infectados. Isso, com certeza, tem uma grande contribuição no desenvolvimento da epidemia agora. Agora, me explica também o que é a nova cepa de Manaus, que já virou muitas outras cepas, ninguém consegue mais identificar direito o que é, né? Porque o vírus está se multiplicando. O que essa constatação aí de uma cepa mais contagiosa e agora, com as mudanças dela, muita gente dizendo também mais perigosa, mais letal, o que isso tem a ver chegando a Covid nesses públicos mais jovens, crianças, adolescentes, enfim? Bom, o que a gente tem de concreto é que, assim, essa variante de Manaus, que a gente chama de P1, ela tem uma capacidade de ligação maior ao receptor do vírus, que é o que a gente chama de ACE2, tá? ACE2. Com essa capacidade de ligação maior, ela consegue infectar mais os indivíduos. A gente não consegue dizer ainda se essa variante de Manaus, a P1, ela também determina um quadro mais grave. Lógico, nós estamos vendo quadros mais graves porque a gente está vendo muito mais gente doente, mas a gente ainda não consegue comprovar que os quadros sejam mais graves. Mas sim, nós estamos vendo mais indivíduos graves porque nós temos mais gente doente. A cepa do Reino Unido, ela realmente parece relacionada com maior gravidade. Os estudos sugerem maior gravidade, assim como maior infectividade. Pode ser que a nossa cepa daqui também caminhe para demonstrar maior gravidade, mas a gente ainda não consegue comprovar isso. Agora, me explica, o que a vacinação tão lenta no nosso país, tão cheia de percalços, pode complicar mais ainda em relação à circulação da cepa de Manaus, das mudanças do vírus, da gravidade dos casos e dos públicos até então que a gente não se preocupava tanto assim? Quanto mais vírus nós temos circulando, ou seja, quanto mais pessoas infectadas nós temos, maior a chance de mutações. É lógico, as mutações do vírus que prejudicam ele, a gente não vai perceber, mas as mutações que melhoram o performance viral, ou seja, maior infectividade e etc., acabam sobressaindo. Ou seja, se nós temos muito vírus circulando, muita gente doente aqui, a chance de mutação e piorar ainda mais acaba sendo maior. O vírus, de uma certa forma, vai fugir do sistema imune. Então, qualquer mutação que ajude nesse sentido vai ser pior para a gente. Quanto mais nós conseguimos controlar a doença, e neste momento a principal forma de controlar a doença é a vacinação, menos chance de mutação nós vamos ter, menos chance de maiores complicações futuras nós vamos ter. É lógico que a gente já demonstra isso. Aqueles indivíduos, mesmo aqui no Brasil, acima de 85 anos, que foram vacinados, nós tivemos uma redução importante do número de casos e de mortalidade. Ótimo, é o que a gente quer. E esses dados, inclusive, no momento que a vacina nem tinha feito uma eficácia real. Ou seja, a vacina, de uma certa forma, protege, inclusive, tudo sugere, para essa variante nova. Ou seja, é prioritário que nós consigamos vacinar o máximo possível. A todos, né? A todos. O quanto antes, a todos. E a gente está ainda aí, eu falo isso sempre, a gente está catando o cavaco no quesito vacinação.
vacinação. Marcelo, quero te ouvir sobre a volta às aulas, defendida por tanta gente. Eu tenho um adolescente em casa, eu sei como é importante voltar para a escola, mas agora voltou a ficar dentro de casa de novo. A escola está recomendando que não vá, que as aulas sejam 100% online. O que você, como um representante, então, da sociedade, aí presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, recomenda para pais, educadores, responsáveis e crianças e adolescentes nesse momento? Nós precisamos levar em conta muitas situações que são periclitantes. Para a gente entender, primeira coisa que é fundamental, muitas das crianças, a principal refeição que elas fazem é na escola. Então, nós temos visto um aumento de desnutrição em crianças por conta disso. Mais que isso, quando a gente fala de ensino à distância, milhões de crianças no Brasil sequer têm acesso à internet. Só que a maior parte dos que têm acesso à internet é acesso através do celular. Então, imagina você ter um ensino à distância através do celular. É inviável. E mais grave que isso, as crianças estão sendo vítimas de agressão e abuso sexual. Aumentou muito esse tipo de ocorrência nesse período de pandemia. Além do prejuízo no desenvolvimento, no crescimento, no desenvolvimento neurológico, no crescimento pondero-estatural, no desenvolvimento psicológico. Então, são várias situações que mostram para a gente o quão importante é o ensino para as crianças. E do outro lado, a gente começa a ver mais crianças doentes, lógico, só que essas crianças que estão doentes, elas estão doentes porque os adultos estão passando para elas, e os adultos estão doentes porque, de alguma forma, eles não estão tomando as medidas adequadas, né? Então, isso acaba sendo o outro contraponto. Eu acho que antes de pensar nas crianças doentes, a gente tem que pensar em não transmitir a doença para as crianças, isso seria fundamental. E o risco das crianças eventualmente levarem doença para pessoas de risco, idosos e etc. A gente sabe que elas são pouco transmissoras, a gente sabe que essas pessoas acabam pegando dos adultos que chegam em casa, mas existe essa possibilidade. Então, a gente sempre tem que pesar os dois lados. É lógico, se é uma criança que não tem uma população de risco em casa, uma criança que a escola dela tem uma estrutura adequada para ter o ensino, com todos os materiais pertinentes, barreiras físicas, máscara, álcool em gel, distanciamento, papel higiênico, água encanada, porque até essas coisas a gente tem que lembrar que muitas escolas não têm, né? Que tem uma capacidade de ter um ensino à distância, ótimo, você pode manter esse ensino à distância. Mas em várias outras situações, é preferível sim que a criança vá à escola. Nós temos que pesar até que ponto é bom ou não. É lógico, nesse momento acaba sendo impossível, mas assim que possível, as crianças, uma das prioridades é sim elas voltarem à aula. É uma situação absolutamente difícil, né? O relato ele é muito real. A gente tem que olhar para a situação com a lupa da realidade, né? O detalhamento me abala ouvir aqui. Mas sim, a gente está aqui para botar a luz nessa discussão, sem dúvida. Marcelo, muito obrigada pelo papo mais uma vez. O desafio é enorme e a gente continua contando com vozes importantes como a sua. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, um prazer de novo estar com vocês aqui e podem contar comigo. Obrigada, Marcelo. Cuide-se aí. Episódio pesado, né? Mas necessário. Tínhamos que tratar sobre esse assunto. Amanhã, então, tem mais papo importante para a gente fechar a semana. Mas quando tiver aí a discussão sobre contaminação, sobre o que deve ser feito, e as pessoas não saberem como elas devem proceder, você fala, vou mandar aí um podcast para te ajudar com informações e todo mundo decidir, então, de acordo com a informação verdadeira, real, cruel sim, mas necessária. Em Té.